A paz do Senhor Jesus. A paz? Olha, gente, parece que a gente combinou, mas não combinamos não, viu? Não mesmo. Pra estar com uma roupa assim, parecida. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. E eu estou melhor, graças a Deus. Ainda um pouco cansada. E a garganta um pouco pegando ainda, sabe? Arranhando. É quando você vai forçando, parece que tem alguma coisa grudando assim, né? Aí você força para aquilo sair e termina machucando a sua garganta. Mas eu tô fazendo a medicação, tudo que tem que fazer. Logo, logo a gente vai estar bem, em nome de Jesus. Você tá melhor, Vaninha? Um pouco melhor. A gente sente um pouco fraca, né? Enfraquecida. Eu acho que esse vírus assim de gripe, de alergia, deixa um pouco a gente meio enfraquecido, não é verdade? Mas ainda que estejamos fracos, temos que pedir força para Deus. Aleluia, Jesus. Ele nos fortalece. Glória a Deus. Enriquece a nossa alma, o nosso espírito, para a gente vir falar do amor, da palavra de Deus. Hoje eu vou dar continuidade à palavra de Deus aqui em Gênesis, né? Mas também peguei uma palavra, né? Um versículo onde eu vou ler, uma página aqui, e vou explicar aqui do meu jeito e também do jeito que a Bíblia diz, para aquele que precisar, não é verdade? Se Deus, ele deu uma ordem, ele mandou você fazer, é porque alguém precisa ouvir. E a gente não tem que questionar, a gente só tem que obedecer. Glória a Deus. Não é verdade, meu povo? A obediência é muito melhor do que o sacrifício. Louvado seja Deus. Você hoje deixa o like pra gente, comenta, compartilha. Eu fiquei tão feliz, o vídeo de ontem à noite, ele tá assim, ele não tá com uma visualização alta, mas ele tá assim, os pontinhos tudo verdinho, como se diz assim. Um vídeo bem visto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E a tendência é melhorar. Eu creio dessa maneira. Primeiramente Deus e os nossos irmãos, amigos aí do outro lado que nos assistem, não é verdade, gente? Vamos endireitar esses vídeos, não é verdade? Para eles chegarem mais e mais casas, lugares, mais vidas, né? mais vidas, pessoas sofrendo por aí, tá bom? Eu conto com você, meu irmão, minha irmã, que vai compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar, tá bom? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Olha, Senhor, estou aqui mais uma vez. Aleluia, Jesus. Gratidão. Meu Pai, Jesus. Pai bendito, Presença, Senhor. o Senhor que criou essa terra, esse mundo, onde só tinha trevas, e o Senhor colocou a água, a luz, os viventes, Aleluia. fez o ser humano. Sei que o Senhor tudo sabe, mesmo sabendo que esse ser humano ia ser ruim, ia ser um povo ruim, de maus costumes, um povo desobediente, pecador, mas o Senhor fez. E ainda assim, Deus, Aleluia. o Senhor deu o seu único filho para naquele Calvário, né, padecer tudo aquilo por nossas vidas, pela nossa vida eterna, pela nossa salvação. Quão maravilhoso és Aleluia, tu, Senhor. Jesus. Glória a Deus. Quão maravilhoso és tu, meu Deus. Ontem à noite eu estava sentada aqui, eu estava pensando na sua bondade, meu Pai. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é bom. E mesmo assim, há pessoas que não querem saber de ti, meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço, meu Deus, nesse dia que o Senhor se faça presente
E mais esse culto no lar, Glória a Deus. ouvindo, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, ouvindo o meu clamor, o nosso clamor, porque aí do outro lado também as pessoas clamam, pedem pelos filhos, pela família. Em nome de Jesus, ouve e responde, Pai. Responde, Senhor. Sabe? Aleluia. Glória a Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssima a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe abundância de dias, Glória a Deus. e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Louvor de número 17. A gente vai cantar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Glória. Se achegue a Ele, Aleluia, e Ele Jesus. vai te revelar mistérios Glória. do céu que você nem imagina. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha, o número 15, aqui pertinho. Vamos cantar um pouquinho. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu
e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, oh glória, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória! Aleluia! Louvado e engrandecido seja Deus. Onde a gente parou? E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Nós estávamos no 5º dia. Esse é Gênesis. Deixa eu ver. Agora nós vamos para aqui. Aí nós lemos até o 23, né? No 24, ainda do 1, diz assim: a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Glória a Deus, E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aleluia. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que esta sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento. Ou seja, todas aquelas árvores que Deus ali, ele deu, aquelas sementes, tudo aquilo ia servir para o homem se alimentar, os animais e tudo mais.
E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente e toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Aleluia, Jesus. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Agora nós chegamos no 2, né? Gênesis 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizeram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí, quando for amanhã, em nome de Jesus, a gente vai ler aqui a formação do Jardim do Éden. A gente leu aqui no comecinho do 2 e depois vamos, né, terminar a parte do 2 e daí por diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mesmo começando aqui em Gênesis, chega, eu sinto algo muito forte lendo. Aleluia, Jesus. Eu agradeço Glória a irmã Berenice por ter dado aí essa ideia. Olha, eu já tinha tido essa vontade, mas aí eu pensava, é muito grande a Bíblia, para todo dia ir lendo um pouquinho. Mas seja feita a tua vontade, Senhor, que tocou na sua serva e falou isso para mim. Glória a Deus. Agora eu vou ler uma palavra que eu tirei também aqui da parte de Deus. E vou ler e vou falar sobre ela. Mas aqui, a criação e tudo que Deus formou foi muito lindo e perfeito, não é verdade, meu povo? Aleluia, Jesus. A gente é que é cruel. A gente, o ser humano, meu Deus. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus, Deus bendito, Pai celestial. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus querido, obrigado pela tua palavra. Aleluia, Jesus. Obrigado por mais esse momento Glória a Deus. na tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma chance de vida, Aleluia, Jesus. de estarmos aqui, meu Pai. Glória a Deus. Oh, meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela chance que me deu. Muitos arrependimentos eu tive. Tardio, onde eu danifiquei meu corpo, mas de mim o Senhor tem tido compaixão, Senhor. Oh, louvado seja Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. 1 Coríntios 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aleluia, Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que você entende por esta palavra? Sabe, meus irmãos, se os nossos corpos são membros de Cristo, nós não podemos contaminar ele com as coisas ruins desse mundo. Tudo que a gente quiser aqui a gente tem, não é verdade? Mas nem tudo é lícito para nós. Aleluia, Jesus. Nem tudo a gente pode. Glória a Deus. Nós não devemos, né? Olha. Não, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando você for dominado por algo, seja ele carnal, seja ele de vício, seja ele sexual, seja ele qualquer coisa, você está sabendo que você está contra a lei de Deus. Você está fazendo errado. Glória a Deus. Está fazendo errado. Não é verdade? Você está deixando se dominar. É aí onde mora o pecado.
É aí onde está o pecado, né? Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É? Aí eu peguei aqui. Vamos falar hoje sobre o vício. Se você olhar aqui, eu acredito que na Bíblia não tem. Eu nunca li. Você não pode fumar. O que você não pode ser dominado por nada, por nenhum vício. E o que acontece com o fumo? Ou com tudo que vem dele? Tem algo chamado nicotina. E ela faz você se viciar. A partir do momento que você é viciado, você é dominado. E o que diz a palavra? Eu não posso me deixar dominar por nenhuma coisa dessas. Aleluia, Jesus. Por nada disso eu posso me deixar dominar. É por isso que é pecado. Porque eu deixei dominar. E eu vou contaminar meu corpo com aquela nicotina. Onde ela vai prejudicar o meu cérebro, ela vai prejudicar o meu pulmão, a minha garganta e outros órgãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é assim o vício. E assim também é beber. A Bíblia diz que não fala sobre o pecado de beber, mas sobre a embriaguez. Quando você se embriaga. E aí você se contamina. Quando você contamina o corpo, meu irmão, você contamina o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você começa a beber e muitos entram numa fraqueza muito grande. Ele fica dependente. E é quando ela começa a dominar você. Você não pode deixar dominar. É onde diz nem tudo é lícito. Não é verdade? Aleluia. Aí você se contamina, você destrói seu fígado, destrói o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Olha, a Bíblia não proíbe a bebida, mas sim a embriaguez. Trate seu corpo como um templo e seja gentil com ele. Coríntios 6,19. Aleluia, glória a Deus, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Aleluia. que habita em vós, Aleluia. proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso, o vício acaba com o ser humano, certo? O que acontece com o jogo também é outro vício. Existem outros vícios também que vicia. Não quero falar agora. Outros tipos de entorpecente que vicia o ser humano, que acaba mais rápido ainda do que a bebida e do que o cigarro. E que prejudica o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E se torna pecado porque você se deixou dominar. Aonde você vai prejudicar sua mãe, seu pai, a sua casa, a vizinhança ou outra pessoa na rua, para você satisfazer aquele ego. Aquele vício ainda é pior do que os outros, não é verdade? E como você acha que Deus, onde a gente leu ali no começo, o Criador de tudo, como Ele se sente vendo eu e você estragar com o templo do Espírito Santo, com o nosso corpo. Se deixar dominar e viciar.
O jogo, como eu ia falando, o que acontece com o jogo? Pessoas começam e o jogo só é bom pro dono. E ela começa a ganhar. E ela começa a se viciar. E ela começa a estragar a vida. E ela, daqui a pouco ela tá numa roda, num ninho, que ela não consegue sair. Tem pessoas que tiram a própria vida por causa do jogo. Tem pessoas que perdem a família, perdem o respeito, a dignidade. Esse é o pecado do vício. Entendeu? É você se deixar dominar. Aleluia, Jesus. Por todas essas coisas. Glória a Deus. Certo? Nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso querer, eu posso tocar, eu posso possuir. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia, Jesus. Então hoje, Glória Pai Celestial, eu clamo a Ti. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. E não nos conduza à tentação, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas livra-nos. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino. Aleluia. É o poder e a glória para glória todos a Deus. sempre. Oh Deus bendito. Eu clamo neste dia. Aleluia, Jesus. Este dia 28, sexta-feira, eu acho que é, né? Sim. 28 de março. Eu clamo pela vida daquele que é viciado, aquele que é dominado, aquele que se deixou dominar. Pai, o ajuda. Aleluia, Jesus. Socorre o teu filho. Dá força a ele, dá força a ela, para se libertar de todo esse mal. Pois ele já botou na cabeça, ela já botou, se eu parar eu vou morrer. Oh, que Jesus, conversa é essa? Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Cai por terra todo o vício. Glória a Deus. Deste lar, desta família, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu repreendo todo o mal. Aleluia, Senhor. Todo vício em teu nome. Eu repreendo a enfermidade. Passa o bálsamo da cura, Senhor. A enfermidade cai por terra agora, Jesus. Curando e libertando os teus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, suprindo, Pai, as necessidades de cada um. Visita o financeiro de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita aquele que está depressivo, ansioso. Aquele que tem a insônia, que tem a síndrome do pânico, aquele medo. Senhor, eu repreendo todo o mal em teu nome para a tua glória. Hoje a oração é assim, meu Pai, para o vício, contra o domínio. Aleluia. Muitas vezes a pessoa está dominada por qualquer espécie de vício. Controla a mente, Pai. Controla, Jesus. Tirando toda amargura, toda depressão causada por esse vício. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu repreendo todo o mal do seu lar, da sua vida, dos seus filhos, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu creio. Deus bendito, abençoa meu lar, minha vida, Ivoneide, o Jorge. Amém, eu recebo. Minha filha, meu genro, meus filhos e noras, netos e bisnetos, minha mãe. Glória a Deus. Toda a minha parentela. Continuo dizendo, na minha família eu repreendo todo vício em nome de Jesus também. Senhor, abençoa a nossa vizinhança, curando, libertando, salvando, abençoa a nossa igreja. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, todos os membros e todos os pastores. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Pai, eu sempre digo, eu sempre peço, abre a porta. Tira o impedimento da vida do teu filho, da tua filha. Aleluia, que se aposenta, que está se aposentando, que está fazendo a perícia em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Um beijo e a paz. Bom e abençoado final de semana.